Bem, essa manhã nós vamos dar prosseguimento, sequência ao que nós falamos um pouco semana passada, nesse mesmo texto de Provérbios, capítulo 5, nós falamos dos versos 1 a 6, e eu deixei, não deu para terminar tudo, eu queria prosseguir falando um pouquinho sobre essa reflexão de Salomão. Quem não esteve ou não assistiu, a mensagem está gravada nas redes sociais da igreja, lá no YouTube, Facebook, o link está lá no Instagram, Twitter, basta você assistir, você vai poder compreender de forma maior. Bem, de 7 a 10, os versículos, diz assim a palavra de Deus: agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Somente até aqui. Vamos orar. Deus e Pai, gratos somos a Ti pela Tua palavra. Nessa manhã aqui reunidos em nome de Jesus, queremos meditar, ouvir o que o Senhor tem a dizer. Então, conduza os nossos pensamentos cativos a Cristo Jesus, fala aos nossos corações, traga-nos entendimento, sabedoria, para podermos aprender mais de Ti. E o Senhor fale conosco, nos mostrando, ó Deus, o que em nossa vida deve mudar, deve ser, ó Deus, consertado, corrigido, nossos caminhos endireitados, nossas veredas aplainadas, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, falar conosco. Me coloco em Tuas mãos, ó Deus, como um vaso, como instrumento Teu, ó Deus, e que junto com meus irmãos sejamos todos abençoados por Ti, Santo Espírito de Deus. Fala aos nossos corações e nos abençoa, em nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Pode se assentar, no seu lugar agora. Falei um pouco semana passada, só relembrando que o livro de Provérbios, muitas das vezes, personifica a sabedoria e até faz liga a sabedoria como sendo o próprio Deus, que é a fonte de sabedoria. Então, aqui o alerta, o conselho, o chamado para que possamos ouvir a sabedoria, para ouvir a Deus, ouvir a sua palavra. E Salomão aqui, como Deus mesmo fala com o seu povo, tratando como seu povo como seus filhos, como sua nação, como seu povo, ele traz esse conselho. Então Salomão usa desse mesmo artifício, dizendo: filho, como se Deus também estivesse falando, a própria sabedoria falando. E a gente viu que aqui, embora o texto fale sobre o adultério, sobre a mulher adúltera, do perigo que a pessoa corre ao ter esse envolvimento extraconjugal, mas também isso tem um sentido espiritual, porque a Bíblia nos mostra que nos afastarmos da palavra de Deus, ficarmos contra a palavra de Deus, isso é um adultério espiritual. Deixar Deus de lado, seguir coisas que não são a palavra de Deus, dar ouvidos a ensinamentos que não são provenientes da palavra de Deus, Deus trata como um adultério espiritual, como se ele estivesse sendo traído. E a gente sabe que no Evangelho, no Novo Testamento, o relacionamento que Cristo coloca com a sua igreja, de que ele é o noivo e a igreja é a noiva, Então, relacionamento para exemplificar, até fala das bodas do Cordeiro, ou seja, dessa união da igreja que um dia vai acontecer com Cristo eternamente. Então, aqui a gente está olhando com essa visão espiritual, embora não possamos descartar a aplicação prática, de se afastar de todo e qualquer perigo no sentido do relacionamento sentimental, ou sexual, que vai trazer problemas para a pessoa.
Então, aqui no versículo 7, nesses primeiros versículos de 7 a 10, ele mais uma vez vai falar: agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. A preocupação maior que nós, como igreja, precisamos ter, irmãos, é não nos desviarmos da palavra de Deus. Enquanto às vezes a gente fica tão preocupado com os problemas, as lutas que a gente passa, irmãos, a maior luta que a gente tem, que a gente às vezes menospreza ou esquece ou deixa de lado, é justamente o fato de nós às vezes nos afastarmos de Deus, nos desviarmos do seu caminho, das suas palavras. Ah, pastor, não, eu estou firme na fé. Eu tenho a minha convicção de que Cristo é minha salvação, irmãos. O apóstolo Paulo vai fazer um alerta muito sério nesse sentido, que aquele que está de pé, cuide-se para que não... Quantos e quantos servos de Deus que estavam tão firmes, eram tão usados por Deus, caíram no meio do caminho, se desviaram. Está tudo bem aí? Amém? Tá bom. Foi nada não, caiu o lenço lá. Quantos ficaram à beira do caminho? E, amados, digo mais, a gente se desvia sem perceber. A gente esmorece, enfraquece sem perceber. Usando a mesma metodologia do escritor, vamos trazer isso para os pais e filhos. Sabe quando os pais falam com os filhos: meu filho, minha filha, não faz isso não. Sabe aquela velha novela que acontece em todos os lares do mundo? Não abre a geladeira sem camisa. Está frio, bota um casaco. Qual pai, qual mãe que nunca falou isso para os seus filhos? E aí o que os filhos fazem? Ah, para com isso. Eu não pego nada. Eu nem espirro. Nada, eu tenho uma saúde perfeita. É assim lá na sua casa? Quem é assim, diga amém. Fomos assim com os nossos pais? Aí vocês não querem admitir, né? Nós fizemos a mesma coisa, nós fomos rebeldezinhos, a gente, nada, meu pai e minha mãe não sabem de nada. Entende o perigo? Filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Entende o perigo que a gente corre? Entende quando o seu pastor fala: cuidado com o que você ouve na internet? Cuidado com certas pregações, cuidado, procure saber quem é o pregador. Procure saber que igreja é essa que você está tentando se alimentar durante a semana na internet. E aí você diz assim: pastor, eu tenho 30 anos de igreja, né, pastor? Pastor, eu já sei muita coisa, já passei por muita coisa. Entende, filhos? Vocês entendem, filhos? Quem entende diz amém. Porque é o seu pai espiritual falando: cuidado que há muitos perigos aí fora. Mas você não quer ter medo do horário? Eu acho, não, está cedo. Qual o problema de eu chegar mais tarde em casa, pai? Mas tem perigos. Os lobos estão por aí querendo devorar.
Os falsos pastores estão só tentando escalar o muro para pular dentro do aprisco, como Jesus falou naquele momento. E quando ele fala que o ladrão veio para roubar, e ele estava falando de quem? De quem? Falsos pastores. Quem tem vindo às quartas-feiras viu isso com a gente. Jesus não está falando do diabo. Você pega o texto e vê claramente ele falando do mercenário. E ele fala, esse é ladrão. Ele não entra pela porta, ele pula o muro. Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quantas vezes a gente alerta, cuidado. Cuidado. Não fica pulando de igreja em igreja. Você é livre, você tem liberdade. Ah, pastor, eu vou visitar a igreja de um parente, né? Vai ter lá me convidou. Faça isso eventualmente. Por quê, pastor? Porque vai dar confusão na sua cabeça, você vai ouvir coisa que não é, vai, ih, meu Deus, tá. Evite. Ah, mas vai fazer falta? Não faz falta nenhuma, irmãos. Fui criado dentro da igreja, eu não ia para a igreja nenhuma, eu sempre vivia a minha igreja, onde eu estava, é ali que eu vivia. Ah, vai ter não sei o que. Aqui é a minha igreja, eu vivo aqui. E estou aqui muito bem, graças a Deus. O problema é que a gente, como filhos, a gente não quer enxergar e não quer dar ouvidos aos perigos que estão à nossa volta. Não se desvie. Como é fácil desviar, como é fácil enfraquecer, como é fácil desanimar, como é fácil ficar para trás, sem a gente perceber. Assim como filhos que, às vezes, acontecem as coisas, chegam, aconteceu isso, fala, mas eu avisei. Eu avisei você. Por que está passando esse momento? Por que está enfrentando isso? Não ouve. Não ouve o conselho. Se desvia das palavras, vai para longe, não, isso aí não. Leia a Bíblia. Não tem tempo para ler a Bíblia. Tem tempo, minha vida é tão corrida, pastor. Outro dia eu falei para uma irmã, falei, quer trocar comigo? Pastor, quer trocar? Eu troco. Você vai ver o que é vida agitada. O que é vida corrida? Pastor, né? Quando vem um líder, né? Líder de grupo, fala, pastor, meu lado, eu falei, quer trocar? Você lidera um grupo na igreja. Eu lidero todos. Como é que eu consigo? Tem alguma coisa aí. Algum conselho não está sendo seguido, alguma palavra não está sendo ouvida. E aí os problemas vêm, as lutas vêm. As situações vão aparecer. Porque não dá ouvidos à palavra de Deus, vai dar ouvidos à mulher adúltera, à mulher imoral. Vai dar ouvido a coisa, não. A gente estava viajando agora em julho, né? Estava eu e a irmã Kátia no hotel, descemos para tomar o café, na mesa do lado tinha um grupo, eram dois ou três casais, agora não lembro, com as crianças, né? Aquele grupo ali e tal. E aí falaram, não sei o quê, começa aquele linguajar de crente, né? O Espírito e Jesus, não sei, eu falei, são crentes. A gente está na nossa só ouvindo. Aí daqui a pouco começar, não, porque o pastor não sei o que, o pastor não sei o que lá, pastor não sei o que, pastor não sei o que lá. A irmã Cátia olhou para a minha cara e falou assim, você está presente no café da manhã de muitas pessoas. Falei, eu sei, no café, almoço, jantar, lanches. A vida do pastor é assim mesmo. E muitos filhos não querem ouvir.
não escutam, não param para pensar assim, se o pastor está falando isso, ele quer o meu bem. Mas a gente não quer abrir mão das nossas vontades, dos nossos caprichos, dos nossos desejos. A gente quer fazer tudo do nosso jeito. A gente deixa de ouvir. E a gente vai ouvir outras coisas, vai dar ouvidos a outras coisas. Eu até sobre isso que eu falei, de estar ouvindo uns comentários nesse café da manhã, irmãos, não fale mal de igreja em ambiente público, porque tem pessoas não cristãs que estão te ouvindo. E está você falando da igreja de Cristo. Você não está falando mal do irmão, você está falando mal de Jesus. Você falou mal da igreja, está falando mal de Jesus. Certos assuntos não são falados num restaurante, em locais abertos. Você tem que falar, não, aqui não é o lugar para a gente falar disso, não. E tem gente que fala com uma naturalidade, pois é, e todo mundo ouve. Péssimo testemunho. Pode até estar com a razão, mas perdeu a razão, porque está dando mau testemunho para os outros. Vem o garçom e ouve, falando de igreja, porque é nítido. De outra mesa ouve, qualquer um vai ouvir. Não se fala sobre essas coisas em ambiente público, perto de não cristão. Você não fala mal da igreja no seu ambiente de trabalho com não cristão. Não é lugar apropriado para você falar isso. Você está falando de Jesus, da igreja de Cristo. Enfim, irmãos, são pequenas coisinhas. É o deixar de ler a Bíblia. É o deixar de vir aos cultos. É o deixar de congregar, de ter comunhão. É o deixar de buscar a presença de Deus. É o não buscar o conserto na nossa vida. São tantas coisas que a gente vai deixando e diz, sei não. E vai chegar o momento que a conta chega, né? A conta chega, irmãos. E as coisas apertam. E aí vem o crente, estou passando isso, estou passando aquilo. Eu tenho alertado, vou falar brevemente, para não achar que eu estou fazendo política, mas eu tenho como dever falar a verdade. Nós estamos nitidamente, irmãos, diante de uma situação em que a igreja tem que se decidir a quem vai servir. Porque a gente está correndo um sério risco de, ano que vem, a igreja de Cristo entrar, o que já estava acontecendo anos atrás, voltar e ser muito mais forte para uma perseguição. Na Nicarágua, as igrejas estão sendo fechadas. Padres e pastores estão sendo presos. Por quê? Porque são crentes, porque têm uma confissão de fé cristã, independente de ser católico, mas confessa Jesus. Então, vai preso. Isso está acontecendo na Colômbia. Venezuela nem se fala. Está aqui pertinho da gente. Não é questão de que se eu gosto do fulano, do beltrano, do ciclano. Vamos parar de agir assim na política. Vamos agir no seguinte, olhar e ver assim, espera aí, o que vai vir contra a igreja, o que não vai vir contra a igreja? Quem defende aborto? Defende a ideologia de gênero, a agenda LGBT. E aí, a conta vai chegar depois lá, na frente. Pastor, mas não tem ideal? Não tem, nunca vai ter, queridos. O problema nosso é que a gente quer um presidente, um governador, um prefeito, qualquer esfera. A gente quer salvadores da pátria, a gente quer um Jesus perfeito e maravilhoso que vai resolver tudo. Nunca vai ter. Nunca vai ter em lugar nenhum do mundo.
A corrupção sempre vai existir, a maldade sempre vai existir, tudo vai continuar existindo. Agora, uma coisa eu tenho que saber, peraí, o que é perigo contra a igreja e o que não é? Porque eu estou falando da minha fé. Eu estou falando de alguém bater na minha porta de casa e falar, você é da igreja tal, agora acompanha até a delegacia, você está preso. Por quê? Porque você está confessando algo que não é aprovado. Ah, pastores não vão fazer isso? Vão. E muito pior. E muito pior. Alguns anos atrás, a gente estava na iminência de estarem pedindo o esboço da mensagem para saber se um pastor iria pregar algo contra os LGBTs. Estava por um fio disso passar no Congresso. Não se engane, o alvo é a igreja. O alvo é a igreja. Então, quando a gente alerta para certas coisas, não é fazendo partidarismo, porque eu já falei para os irmãos, para mim, nenhum serve a Deus. Não tem. Não tem. Agora, eu vou me preocupar com o quê? Poxa, eu não quero amanhã ou depois ver a minha igreja fechada. Não quero. Eu não quero receber notícia de que algum irmão meu em Cristo está sendo preso porque professou a sua fé, está perdendo o seu trabalho, sendo mandado embora porque disse, não, eu sou cristão. Isso eu não quero. Isso eu não quero. Eu não quero que amanhã seja legalizado aborto no Brasil e dizer assim, pode matar a criança à vontade, mas continua na sua prática promíscua, continue vivendo uma vida desregrada, faça o que você quiser, depois é só abortar. Não, eu não quero isso. Eu não quero isso. Então, tem que fazer alguma coisa. Então, são pequenos conselhos que a gente vai falando, alerta. A coisa não é só aqui no Brasil, irmãos, é mundial. A gente está caminhando, eles querem e vão estabelecer um governo mundial, salvo se Cristo, se Deus, pela sua graça e misericórdia, mudar isso. Eles vão querer que a gente coma inseto. Ah, pastor, o senhor está voando. Isso já está acontecendo na Europa e na África. Estão dizendo, não coma mais carne, você vai comer inseto. Estão fazendo em fábrica, já fabricando comidas à base de inseto. Isso já está acontecendo, já vendendo no mercado. Os mercados na Europa já vendem comidas, hambúrguer e tal, tudo à base é inseto. Qual o alvo disso tudo? A igreja, porque se a igreja não se curvar, vai ser perseguida. E a igreja fiel e verdadeira não se curvará jamais. Porque quando disser, tem que aceitar o aborto, a gente vai dizer, não aceito, não. Você tem que aceitar a ideologia de gênero para o seu filho chegar em casa e olhar diante do espelho e dizer assim, eu sou uma menina. Você sabia que ainda hoje isso acontece porque ainda há núcleos de ensino dentro das nossas escolas falando para as crianças, você tem que ser, você pode ser o que você quiser. Então, se é menino, você pode querer ser menina. Se é menina, pode querer ser menino. Como a igreja vai se curvar a cabeça perante coisas como essa? Como? Não podemos. E o que vai nos restar? Perseguição. Então, irmãos, a gente está vivendo dias muito difíceis que ouvir a palavra, dar ouvidos à palavra e acertar os nossos caminhos está sendo algo imprescindível, necessário. A gente não pode mais viver uma vida como a gente estava vivendo antes, assim, não, tudo voltou ao normal, irmãos, o normal de 2019 acabou. Nós estamos vivendo um outro mundo. O mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, mudou. Nós estamos vivendo um outro mundo. Ou a gente olha para Cristo, para a palavra, e diz assim, espera aí, eu não posso mais ir na onda. Eu não posso ir onde a maré está levando. Não, eu tenho que me agarrar na palavra. Eu tenho que olhar para Cristo.
Eu tenho que ver os meus caminhos, a minha vida. Que a gente está vivendo um momento ímpar na história. E a gente não sabe o que vai acontecer. Há sinais, mas a gente não sabe. Qual a única esperança, a única segurança que a gente tem, irmãos? Qual? Jesus. É a palavra de Deus que jamais passará. Que a palavra do homem passa. A palavra do homem passa. E nessa época agora de eleição, meu Deus, é tanta promessa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, todo mundo promete tudo, né? A gente vai olhar para isso? Não, porque os homens falham, eles vão falhar. O que eu tenho que olhar para Cristo? Qual a segurança que eu tenho para ter a minha fonte de renda ou ter o sustento da minha casa? Cristo. Qual a segurança para tudo, para a minha família, para o meu lar, para todas as coisas? Cristo. Não tem outra. Não tem outra. O mundo está aí desesperado, a gente está vivendo todo mundo. Pare de olhar isso, olhe para Cristo. Pode ver tempos difíceis, mas em Cristo a igreja sempre prevalecerá. Nós não podemos nos afastar dessas palavras, jamais. A gente não pode se afastar disso, porque é o caminho de vida. Versos 11 a 14. No final da vida você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados, você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Irmãos, nossa vida depende disso, é de ouvir a palavra. Senão o fim será esse, final de dor. Qual final de carreira você quer em Cristo? Porque o resto tudo passa, irmãos. Tudo passa. O que importa é o seguinte: como eu vou chegar ao fim da minha carreira cristã? O que eu estou construindo na minha carreira cristã? Qual caminho eu estou traçando? Porque o resto passa. A carne é como a erva, toda a sua glória como a flor do campo. Murcha, cai, seca, o vento leva, espalha. Assim somos nós. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. Se a gente não se voltar para isso, isso aqui é dor. Afinal, você gemerá com sua carne, seu corpo desgastado. Não deu ouvidos à palavra de Deus, não deu ouvido aos sábios conselhos do Senhor ou dos seus mestres, não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. A gente quer se achar o dono, conhecedor de tudo, a gente não ouve, às vezes, o outro que está falando. Aquele que tem mais sabedoria, e ouvir, peraí, está dizendo algo que vai ser bom para mim. Ouça o seu pastor, ouça irmãos, que são irmãos confiáveis, pessoas que realmente são centradas na palavra, de repente vai trazer uma palavra de bênção para a tua vida, não despreze, porque o fim disso é destruição, e é visível a ruína daquele que cai. A pessoa perde o brilho, né? Aquela pessoa que era alegre, feliz, contagiante, você vai vendo ela definhando. Quer ver um dos sinais, né? Não são todos, né? Mas o pastor percebe lá que geralmente todo mundo tem mais ou menos o seu lugarzinho de sentar, né? Tem mais ou menos, né? Minha mãe gosta de sentar naquele cantinho, né? Hoje ali tem uma intrusa ali, que ali é o cantinho da Priscila Palmieri, né? É ali o cantinho, ela não está aí, ali é o cantinho dela. Cristiane e Luciana sempre aqui, segundo, terceiro fileira, né? Estão sempre ali. Vânia por aqui também, Joyce, né? Eu já sei mais ou menos os lugarzinhos. Quando alguém que sempre senta mais à frente, eu não estou generalizando, tá? Mas é um sinal.
E eu fico atento a isso. Você pensa que não, mas eu vou bater no olho aqui, eu vou tentando memorizar onde cada um está sentado. Às vezes eu comento com alguns de vocês, né? Eu vi você sentado lá em tal lugar, assim, pastor, eu estava lá mesmo. Eu vou, né, tento gravar. Pessoa que às vezes senta mais à frente, começa a sentar lá no fundão, o pessoal do fundão é sempre terrível. Quem sentou hoje aí atrás já era, né? Na escola não é assim, o pessoal que senta nos fundos é o pessoal da bagunça, né? Ó, vocês aí atrás, hein? Estou de olho, hein? Estou de olho. Mas, como eu falei, não estou generalizando, irmãos, por favor, né? A gente não vai criar aqui, não é uma regra. Mas, às vezes, eu vejo a pessoa sempre senta aqui na frente, daqui a pouco ela já está sentando ali no meio. Passa um tempo, ela já senta lá atrás. Aí eu vejo que tem alguma coisa errada. Estava sempre aqui, estava tal, vinha todos os cultos, já não vem mais, participava, já não participa, tem alguma coisa errada. Eu chamo, vem cá, o que está acontecendo? Seu brilho não está o mesmo. Não, pastor, está tudo bem. Não está, não. Está faltando brilho, tem alguma coisa que não está legal aí. O que está acontecendo? Pastor, estou passando uma luta assim, eu sabia, tinha alguma coisa. Tem algo mexendo com você. A gente percebe. Então, ouça. Ouça. Porque aquele que cai é nítido, a gente vê a pessoa dando os sinais de que ela está definhando na fé. Isso é triste. Isso é triste. Porque, irmãos, a gente pode perder casa, carro, emprego, a gente pode perder muita coisa. E a gente pode trabalhar e reconquistar, e Deus é um Deus abençoador, é um Pai de amor, né? E a gente reconquista. Mas quando a gente perde a nossa fé, o brilho do Espírito Santo, meus irmãos, para recuperar isso, é muito difícil. E muitas das vezes, alguns não conseguem. Depois que apagam, a lâmpada não acende mais. Uma vez alguém me procurou e falou, pastor, estou passando tanta luta, eu vou dar um tempo dos trabalhos da igreja, eu vou parar. Eu virei e falei assim, olha só, não faça isso não. Se você quiser, tudo bem, não vou forçar você, eu não gosto de ninguém trabalhando forçado. Tem que fazer por amor a obra de Deus. Não quer, sai. Faça por amor. Eu falei, olha só, aprenda uma coisa. A vida cristã é assim, a gente trabalha e a gente é atacado para a gente recuar. Você não tem que recuar, você tem que ir adiante. Quando os ataques estão sendo ferrenhos, não recue, avance. Porque o diabo quer parar você, quer nos parar. Eu tenho travado uma luta há cerca de 2, 3 meses com a minha saúde instável. Teve uma quarta-feira dessa aí, retrasada. Quarta-feira não consegui vir, estava passando mal. Quarta-feira retrasada, eu preguei passando mal do início ao fim, mas eu falei, eu vou pregar. Ainda deixei o diácono Lucas, falei, Lucas, qualquer coisa eu te dou meu esboço, né? Eu dou esboço, eu ver que eu não estou legal, vou te passar. Mas eu fiquei, dei os anúncios, fizemos oferta, falei, Senhor, eu tenho que encarar isso, porque se eu recuar mais e mais, eu tenho que encarar. Eu preguei, alguns no final do culto, o pastor estava passando mal, né? Perguntando para a irmã Cátia, estava. Eu suava. Estava quase desmaiando. Eu falei, Senhor, vai me dando força, mas eu não vou recuar. Porque se a gente recuar, irmãos, a gente vai ser atropelado. A gente tem que ir para a batalha. Porque senão o brilho vai. E para recuperar o brilho, meus irmãos, para recuperar, porque pode estar o corpo abatido, mas o espírito tem que estar pronto, tem que estar vivo, cheio da presença de Deus. O resto vai ficar para aí. O resto fica para aí. O
É uma luta, mas a gente não pode, porque, irmãos, pode chegar um momento de ser tarde demais para a nossa vida. E mais uma vez, lembrando das palavras de Paulo, quem está de pé, cuide para que não caia. E como é fácil a gente cair. Você pode dizer para você mesmo? Diga isso aí agora no seu lugar, para você mesmo, como é fácil de eu cair. Fala para você. Para lembrar dessas palavras, como é fácil eu cair. Muito fácil, irmãos. A gente não percebe. A gente não nota. Eu vou parar por aqui. Não entregue sua fé, não entregue sua vida espiritual, sua salvação a coisas que não são da palavra de Deus. Não entregue. Resista, mantenha-se firme em Cristo. Mas, pastor, eu estou muito fraco, estou muito abatido, estou isso, estou aquilo. Busca Jesus. Jesus é autor e consumador da nossa fé. Jesus é o médico dos médicos. É Ele que restaura a nossa vida. Nos momentos difíceis, é Ele que está lá com a gente. Não entregue a essa mulher imoral, essa mulher adúltera, ou seja, coisas que não são a palavra de Deus. Não entregue a tua fé. Não entregue o teu coração, a tua vida com Deus. Não. Volte-se para as Escrituras, leia a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai ver que em tempos tão conturbados como os que a gente está vivendo, a única coisa que nos segura é a palavra, irmãos. A única coisa que nos mantém de pé é a palavra de Deus. Eu posso dizer isso por mim mesmo, que tem me mantido de pé é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Não vamos deixar entregar a nossa riqueza. Qual é a maior riqueza que a gente tem, irmãos? Salvação da nossa alma. É a riqueza que a gente tem. E a gente não pode entregar isso a ideias, mensagens, teologias profanas, distorcidas. Tantas coisas que a gente está vendo hoje por aí permeando o cenário da igreja, que a gente fala, meu Deus. A gente tem que se voltar para Cristo e dizer, eu não posso entregar aquilo que é de mais precioso, a salvação da minha alma, os valores da minha fé, a palavra. Eu não posso negociar, nem entregar isso para ser desprezado, destruído nesse mundo. Porque o que nós temos hoje, irmãos, foi conquistado com um alto preço, o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E eu e você não merecemos. Não merecemos. Mas Ele fez isso por amor a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele doou, Ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele deu a sua vida em nosso lugar, nos substituiu. É nele que está a nossa esperança, a nossa fé. Não deixe esse mundo, não deixe cenários que estão acontecendo dentro da igreja de Cristo hoje, independente do rótulo, e eu digo isso até dentro da nossa denominação, nós não estamos isentos. Não estamos isentos. Está vendo coisas tão terríveis que a gente tem que olhar e falar, peraí, isso não é Bíblia não. Isso não é Bíblia não. Não, isso não é a palavra de Deus não, peraí. Sai fora. Ou a gente defende a nossa fé, defende a nossa salvação, ou não nos resta mais nada, irmãos. Não nos resta mais nada. Porque o resto, tudo não tem valor. Tudo perde o valor. Que você seja um filho obediente, primeiramente a Deus, o seu Pai, nosso Pai celestial. Ouça o seu pastor, quando ele falar com você, quando ele alertar a tua vida,
Mas assim, o pastor não está falando à toa isso. Espera aí. Dê ouvidos à palavra de Deus. Leia a Bíblia. Eu peço isso a você em nome de Jesus. Leia a Bíblia todos os dias. Leia. Pastor, não fiz esse ano o plano de leitura, tá? Mas você vai ficar até dezembro fazendo o quê? Vai ler a Bíblia, leia os evangelhos, leia salmos, leia alguma coisa da Bíblia até dezembro, preencha o teu espírito. Até em janeiro você começa o plano, porque é importante ter um plano. É importante ter metas e alvos. Opa, isso aqui é para esse dia, aqui amanhã, tem aqui para amanhã, para depois, tem algo organizado. Isso nos ajuda a seguir no plano de leitura anual. Mas até lá, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, irmãos. É a única coisa que vai nos ajudar a diferenciar essa mulher mundana, essas ideias, essas teologias nefastas que estão dentro da igreja, é a palavra de Deus e mais nada. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a igreja do Senhor diga amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós nos submetemos a Deus, ao que o Senhor está nos falando nessa manhã. Apruma, endireita os nossos caminhos. Os dias são maus. Não há só guerras e rumores de guerras, mas há também, ó Deus, rumores de tantas coisas que estão por vir. Vivemos dias difíceis em que a única garantia que a gente tem é a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Não deixa, Senhor, que a gente pereça dando ouvidos a palavras, a mensagens que não são oriundas da Bíblia Sagrada. A não deixar que a gente fique seguindo a maioria, a maré, mas ensina-nos a sermos criteriosos como os bereanos. Criteriosos. A conferir tudo na palavra. A não fazer porque todos estão dizendo que tem que ser feito, mas parar, meditar, orar. Saber o que está acontecendo para que tenhamos a direção do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia de nós. Para que a gente não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Oramos gratos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém.